Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica, Auxiliar e futuramente para o mercado de trabalho. Seguinte galera, hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre prova. Nas últimas semanas, muitas pessoas começaram a seguir o canal aqui, fazendo diversas perguntas sobre a UTFPR, sobre engenharia eletrônica, elétrica, qual era a diferença, sobre as notas no SISU, e aí muita gente entrou aqui no canal, começou a seguir, acompanhar os conteúdos, e eu acho interessante a gente falar sobre o tema prova, né? Será que as provas da faculdade são difíceis? Não tem jeito. Todo mundo que vai entrar na faculdade vai passar por dezenas ou centenas de provas aí durante os seus anos de faculdade. Eu particularmente, se eu for botar na ponta do lápis, eu acho que já deve ter chegado pelo menos aí umas 70 provas que eu fiz durante a faculdade. Então não tem como escapar delas, é o que vai garantir basicamente a sua aprovação nas disciplinas dentro do curso que você está fazendo. E apesar de ser um universo muito grande, às vezes a gente foca em algumas coisas, mas apesar de ser um universo muito grande, eu vou comentar algumas coisas específicas aqui com vocês. Primeiro, será que as provas da faculdade são difíceis? Será que a prova define realmente quem você é, sua inteligência, esse tipo de coisa? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. Para você me ajudar o canal a crescer e também quiser acompanhar mais vídeos aqui, faz um favor para mim, se inscreve, deixa o seu like, e se ficou alguma dúvida é só comentar aqui embaixo, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que também vai precisar saber sobre conteúdo, que você acha que ele precisa desse conteúdo, e é só continuar me acompanhando aí também no Facebook e no Instagram. Seguinte galera, vamos lá, vamos conversar sobre provas. Será que as provas da faculdade são mais difíceis, por exemplo, que o vestibular, que as provas do ensino médio? Vamos lá, a gente tem que parar para analisar diversos cenários. Mas, normalmente, na maior parte das vezes, se você pegar uma amostra de 80% dos alunos da universidade, você vai perceber que as respostas deles com relação à prova, né, melhor dizendo, vão ser que são bem mais difíceis, trazendo mais para o nosso curso, né, para o nosso curso de engenharia, são bem mais difíceis do que eles faziam no ensino médio ou até mesmo no vestibular. E isso é interessante, porque essa diferença de nível de prova entre vestibular, sua escola pública, principalmente se for pública, privada e tal, é devido, muitas vezes, na maior parte das vezes, ao desnível, que eu já falei aqui no canal diversas vezes, que existe entre a pré-faculdade, digamos assim, e a faculdade. E da mesma forma lá pra frente da faculdade com o mercado de trabalho. E aí o que acontece? Dentro desse cenário, muitas vezes eu vejo no Facebook, né, já algo que eu venho refletindo há tempos, aquela ideia de que a prova não define a pessoa. Você vai fazer um vestibular, o Enem não te define, aquela outra prova não te define, e realmente isso não define sua inteligência. Até porque nós somos dotados de níveis de inteligências em diferentes áreas. Pode ser que numa coisa eu sou melhor que você, em outra coisa você é melhor do que eu. Não existe, eu vi um vídeo muito bacana, não existe um ser humano melhor que o outro. Existem ideias melhores que ideias e outras coisas, mas um ser humano melhor que o outro não existe. O que pode existir, novamente, como eu falei pra você ser melhor em alguma coisa e eu ser melhor em outra. Mas uma das coisas que eu venho percebendo sucessivamente, que vem acontecendo assim, observando, as pessoas dentro da faculdade mesmo, não pessoas específicas, mas considerando o geral, é que existe um erro muito grande nessa frase de que uma prova, ela não define quem você é. Eu acredito, primeiramente, que realmente não define. Mas essa frase, muitas vezes, ela pode ser usada para confortar resultados que você pode estar tendo que são ruins. Como assim? O que eu quero dizer? Bom, aquela prova não te define, você não foi bem naquela prova, aquilo não define sua inteligência, realmente não define. Mas é o seguinte, se aquele é o sistema adotado por aquela universidade para você conseguir sua aprovação naquele curso, lá no final se formar, você precisa se adaptar àquela realidade. Não tem jeito. Então, se você não está tendo bons resultados ou não está conseguindo resultados que você acha que você deveria alcançar devido ao quanto você estudou, é porque realmente existe alguma coisa errada dentro dos seus estudos, na metodologia que você usa, no seu hábito diário, né, no seu dia a dia, na sua rotina. Existe alguma coisa que você está fazendo errado. Então, as provas da faculdade, devido a esses desníveis, são mais difíceis? São. As provas não definem sua inteligência? Não. Mas como elas fazem parte do sistema e você precisa estudar para conseguir passar nas disciplinas, você precisa começar a se adaptar e entender como é que você funciona, entender como as provas funcionam, para conseguir
ter melhores resultados. E aí eu separei algumas dicas para vocês do que eu fiz durante esses anos na faculdade que me ajudaram muito com relação, principalmente, digamos, a conhecimento também, mas principalmente com relação a notas, né? Porque não tem jeito, a gente precisa tirar nota para passar. A primeira coisa é que é o seguinte, uma das coisas que eu descobri logo cedo, né? Eu não sei se foi de uma experiência ou se foi algo mais intuitivo. Mas desde que eu comecei, sei lá, talvez o ensino técnico, digamos assim, acredito que o ensino técnico, ou até mesmo durante a faculdade, toda vez que eu vou realizar uma prova, eu sei que a maioria das provas na engenharia são baseadas em cálculos. Mas toda vez que eu vou fazer essas provas, eu explico detalhadamente, de forma escrita também, o que eu estou fazendo. Muitas vezes, o seu método de analisar um determinado exercício lá que você está fazendo de uma determinada matéria é um pouco diferente do que o professor fez durante a aula e está acostumado ali nas suas correções. E aí ele pode não entender aquilo que você fez e te tirar um pouco de nota pensando que está errado. Ali passou desapercebido por ele que você só seguiu algum outro caminho. Aconteceu isso comigo, usando, né, essa dica que eu estou dando para vocês, aconteceu comigo 2 vezes no primeiro semestre, que eu lembro mais claramente, 3 vezes no primeiro semestre. A primeira foi numa prova de cálculo. A gente tinha que usar, para chegar no valor lá do número de bactérias, de alguma coisa que eu não lembro, alguma coisa assim. Mas a gente tinha que usar uma fórmula de recorrência, né, que basicamente você substituía os números e encontrava o valor. Só que eu precisava chegar nessa fórmula de recorrência, e eu não estava conseguindo chegar. Era inexperiente ainda, estava na minha primeira prova de cálculo 1. E aí, basicamente, fiz o cálculo na calculadora, né? Fiz força bruta mesmo, fui repetindo lá a quantidade de vezes que tinha que repetir e cheguei no valor e coloquei aquele valor lá durante a prova. E a professora não considerou nada daquela questão quando eu fui ver o gabarito da prova, fui ver quando eu tinha tirado. Então, dali já é uma primeira lição. Talvez, se eu tivesse escrito qual o processo que eu utilizei para conseguir chegar naquele resultado, talvez ela não tivesse tirado toda a minha nota, né? Eu não consegui chegar na fórmula de recorrência, ela tirar um pouquinho de nota, porque eu fiz de maneira braçal, mas sabia o que eu estava fazendo. E aí existem outras 2 ocasiões que dessa vez eu acertei na mão, né? Eu realmente expliquei o que eu estava fazendo e aquilo melhorou minha nota muito. Por exemplo, teve uma vez que eu tirei, acho que 6,8 na prova de Química, acho que na segunda prova de Química. E aí era para calcular, eu não lembro muito bem o que era, mas tinha aquela fórmula do H+, OH, para você encontrar se era ácido, se era neutro, se era base, etc. E eu fiz o cálculo e eu só sabia fazer um tipo de cálculo, né? Quando você faz para base você usa H, sei lá, OH, e quando você faz para ácido você usa H, um negócio assim, eu já não me lembro mais. E aí, em uma das alternativas, eu fiz o processo contrário. No cálculo para achar uma base, eu fiz o cálculo para achar o ácido, mas a conclusão que eu tirei daquele cálculo que eu fiz foi contrária, porque daí estaria certo a minha resposta. E eu fiz isso em uma das alternativas de uma questão que tinha na prova. E eu lembro que quando eu fui pegar minha prova para ver meu resultado, eu vi, pô, o valor tá batendo com o gabarito e ela colocou que tá errado. Aí eu mostrei pra ela, falei, não, professora, eu pensei nesse processo aqui. Ela, entendi, você pensou de forma contrária, então tá certo. E aí ela foi e me considerou novamente aquela alternativa que ela tinha desconsiderado. E teve uma outra ocasião, já a terceira ocasião, na prova de geometria analítica e álgebra linear, que basicamente eu tinha 2 matrizes e nenhuma dessas matrizes eu tinha valores específicos, eram letras. Numa eu tinha A, B, C, D, D, F, E, G e H, por exemplo, tá? E na outra, eu tinha múltiplos dessas letras, tipo 3A, 3B, 3C, 3C, e eu não sabia o que fazer. Tanto que eu tinha pegado a lista, tinha esse exercício, e eu não fiz porque eu não tinha muita ideia do que fazer. Aí na prova me veio a ideia, né? Bom, se eu faço o determinante desse jeito para números, para letras vai ter que ser a mesma coisa, certo? É a mesma regra. Então, basicamente, analisei as 2 matrizes e verifiquei que na hora de calcular o determinante de uma matriz, eu encontrava na outra múltiplos do que tinha no determinante da outra matriz. Então, basicamente, o que acontecia é que numa matriz, sei lá, o determinante estava valendo 6, e se o determinante estivesse valendo 6, na outra ele ia estar valendo um múltiplo vezes esse determinante, que era, no caso, eu lembro que era 6. Então, se o determinante nesse era 6, no outro ia ser 6 vezes 6, que era 36. Eu não sabia fazer isso da forma que talvez tivesse que fazer, mas eu expliquei passo a passo na prova como eu pensei, como eu cheguei no raciocínio de 6 e 36, e a professora me considerou. Então a prova valia 9, se eu não tivesse feito isso eu ia tirar 6,5 ou 6, e como eu fiz isso eu tirei 7,5. Então essa é uma dica excelente. Sempre, não importa se você está na engenharia, se não gosta de escrever, sempre faça passo a passo daquilo que você está fazendo e explique o motivo de você estar fazendo aquilo. Faz uma diferença enorme. E se eu não tenho assim
comparações exatas, mas eu percebo que na maioria das vezes, com relação aos meus resultados, eu consigo muito mais nota que outras pessoas que fazem um processo muito mais curto e que talvez muitas vezes não conseguem explicar aquilo que está fazendo. Então essa é uma dica excelente pra você. Beleza, pessoal? Esse vídeo ficou bastante longo, mas eu acho que era importantíssimo a gente falar sobre isso, pra gente quebrar esse paradigma de que prova não define sua inteligência, mas é importante que você sim faça bem as provas, que você entenda aquilo que você está fazendo, que você tire o conhecimento daquilo e que você melhore a partir dos resultados que você vem tendo até conseguir chegar aí num valor ideal, digamos assim. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Segue lá no Instagram.